Olá, futuro Dev Android, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Douglas Mota e neste vídeo eu quero compartilhar com você como que você pode se tornar um Dev Android nativo em 2022. Se você chegou até esse vídeo é porque você quer aprender a desenvolver aplicativos nativos para a plataforma, porém você está um pouco perdido, sem saber por onde começar, sem saber o que estudar e sem saber quais caminhos seguir. Foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo para te orientar, te fornecer alguns caminhos, algumas dicas, algumas orientações para que você possa aprender a desenvolver aplicativos Android de forma nativa da maneira correta. Por isso eu já te convido a se inscrever no canal se você não é inscrito, para ativar o sininho das notificações, deixar o like neste vídeo para poder ajudar o canal a crescer. Então vamos comigo na tela do meu computador para que eu possa compartilhar todo esse conhecimento com você. Aqui na tela do meu computador, eu preparei aqui um mapa mental para poder organizar um pouquinho as ideias e para poder te orientar da melhor maneira possível. Portanto, para aprender Android em 2022, do zero, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que concentrar, direcionar os seus estudos é na parte aqui dos fundamentos do Android. Não avance com coisas mais complexas, não adianta você querer aprender arquitetura agora, querer aprender Clean Architecture, MVVM, View Model, Live Data, não adianta você querer aprender essas coisas agora, porque você vai ficar muito perdido e você vai desistir no meio do caminho. Então, foque os seus estudos no primeiro momento para a parte aqui dos fundamentos, para entender como que o framework do Android funciona, beleza? Então, dentro dos fundamentos, o que a gente tem? Aqui a gente tem o que é o Android. Então, é muito importante que você saiba, que você conheça a plataforma para a qual você está trabalhando. Então, o Android, ele é um sistema operacional e como sistema operacional, ele é o carinha que vai estar instalado aí no seu dispositivo físico e ele vai fazer a intermediação, vai fazer a ponte com o hardware do seu dispositivo, fornecendo APIs de alto nível para que aplicativos, como você tem aí no seu telefone agora, consigam acessar e controlar toda a parte de hardware do dispositivo, beleza? Então o Android é um sistema operacional e nós, como desenvolvedores Android, vamos criar aplicativos que vão rodar nesse sistema operacional e nossos aplicativos podem controlar, podem fazer uso de algum hardware que está dentro aí do seu dispositivo, beleza? Como Bluetooth, como Wi-Fi, então a gente consegue controlar todos esses dispositivos físicos através do sistema operacional. O segundo ponto aqui é que o Android ele é uma plataforma de programação, então a gente tem todo um ecossistema, a gente vai ter aqui um SDK que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ter um kit de ferramentas para criar os nossos aplicativos para Android. Então o Android não é uma linguagem de programação, ele é um sistema operacional que nos fornece um conjunto de ferramentas e APIs para que a gente consiga desenvolver aplicativos para a plataforma. Então ele é um sistema operacional baseado no kernel do Linux, então de código-fonte aberto. Ele foi criado pelo Google, então ele é criado e mantido pelo Google, uma grande empresa que quase ninguém conhece, não é verdade? E por último aqui, dentro do que é o Android, nós temos aqui a arquitetura da plataforma. É importante que nós, como devs Android, conhecemos como que funciona a arquitetura da plataforma. Então, eu vou acessar um link aqui, que eu vou deixar também na descrição deste vídeo, para você dar uma olhada depois com calma. O meu objetivo não é passar, é te explicar cada uma dessas camadas aqui, mas é te apresentar, te mostrar que existe uma arquitetura, existe um desenho aqui que vai te ensinar, vai te mostrar como que o Android foi pensado e foi organizado, beleza? Então, basicamente, nós temos aqui que o Android é uma pilha de software com base em Linux de código aberto criada para diversos dispositivos e fatores de forma. O diagrama a seguir mostra a maioria dos componentes da plataforma Android. Então, Android é formado por esses componentes aqui em formato de pilha e no topo da pilha aqui nós temos os aplicativos de sistema. Então, todos os aplicativos que você tem no seu telefone agora, eles estão aqui no topo dessa pilha. Os aplicativos que nós desenvolvemos também vão estar aqui em cima, beleza? Então, todos esses aplicativos aqui fazem uso da API dessa camada de baixo, ou seja, Java API Framework, ou seja, tudo que foi desenvolvido ali em cima da plataforma Android foi desenvolvida em Java, algumas coisas estão sendo migradas para Kotlin, mas, por exemplo, a API da Activity, a API de Location, de Package, essas APIs foram desenvolvidas em Java e a gente precisa apenas utilizar essas APIs aqui para poder construir o nosso aplicativo. Ou seja, nós não precisamos criar uma atividade do zero, não precisamos criar um código de location do zero, de notification do zero. Então, o Android já nos fornece essas APIs de alto nível para que a gente utilize e crie os nossos próprios aplicativos, beleza? Então, temos os nossos aplicativos, temos aqui uma API que vai fazer comunicação com
as camadas mais abaixo aqui, né, que vai se aproximando mais do hardware. Então a gente não precisa conhecer do hardware do dispositivo físico, e sim conhecer basicamente a API aqui do Android. Então nós vamos trabalhar, nós como devs Android, nós vamos estar trabalhando muito nessas duas camadas aqui. Essa camada criando o nosso próprio código e utilizando a camada de baixo para poder conseguir fazer acesso aí a algum componente, né, do framework do Android, beleza? Então basicamente é isso que você precisa saber. Você pode dar uma olhada com calma aqui e descendo um pouquinho mais na documentação você tem a explicação, né, do que significa, qual é o objetivo de cada uma dessas camadas, beleza? Então você pode ler essa documentação aqui com mais calma depois para a gente poder avançar aqui com o nosso vídeo. Então, conhecendo o Android, sabendo que ele possui uma arquitetura, sabendo que é um sistema operacional, sabendo que é uma plataforma criada pelo Google, esse é seu primeiro objetivo, né? Você pode aprofundar um pouquinho mais nessa parte aqui. Depois que você entender mais sobre o Android, você vai descer um pouquinho mais aqui, né? E eu quero te passar aqui como que você programa para Android agora. Ou seja, você está começando do zero, então como que você vai programar para Android? A primeira coisa que você tem que fazer é ter o SDK instalado. Então, o que é o SDK? Né? O tão falado, tão famoso SDK no Android. Significa Android Software Development Kit, ou seja, é um kit de desenvolvimento de software Android, ou seja, você vai ter um kit, um ferramental que você vai conseguir criar aplicativos para a plataforma Android, e esse kit, né, esse SDK, ele é entregue para você totalmente de graça aí pela equipe do Android, para você apenas desenvolver os aplicativos, beleza? E dentro aqui do SDK, né, o que nós temos? Né? O SDK é formado de quê? Ele é formado por bibliotecas de código pré-escrito, ele é formado por um debugador, então você consegue fazer debugs nos seus aplicativos Android através dessa ferramenta debugador. Nós temos um emulador, ou seja, você não necessariamente precisa ter um dispositivo, né, real, um dispositivo físico com o Android instalado para começar a desenvolver aplicativos Android. Você com o próprio SDK aqui já tem acesso ao emulador que vai criar um sistema operacional, vai subir um dispositivo ali emulado e você vai conseguir, né, criar os seus aplicativos e testar os seus aplicativos dentro desse emulador. Dentro do SDK você tem toda a documentação disponível, né, que você precisa para poder desenvolver para Android, você tem códigos de exemplo e você tem muito mais aqui dentro do SDK, beleza? Então o seu próximo passo aí para você aprender a desenvolver Android da maneira correta é aprender sobre o SDK. Pesquisa aí o que é o SDK, para que ele serve, né? Como que ele funciona. Aqui eu estou te passando só algumas diretrizes, né? Te dando aqui um norte, uma orientação para que você possa evoluir e avançar nos seus estudos, beleza? Então, aprenda um pouquinho sobre o SDK e depois disso você vai aprender um pouquinho, né, sobre o Android Studio. O que é o Android Studio? O Android Studio é a IDE oficial para desenvolver aplicativos Android. E olha que legal, abrindo aqui dentro do Android Studio, quando você baixa e instala essa ideia na sua máquina, ele traz consigo o SDK, ou seja, você não precisa instalar o SDK de forma separada, aprender a criar aplicativos, né, utilizando o SDK na linha de comando. Então, automaticamente o Android Studio já integra o SDK dentro dele e você vai conseguir, dentro do Android Studio, desenvolver, emular, debugar, empacotar aplicativos Android, beleza? Então, o Android Studio é um cara completaço, uma ferramenta completaça que vai te ajudar a criar aplicativos Android, incluindo o SDK dentro dele. Então, se o SDK está dentro dele, significa que dentro do Android Studio você já tem um emulador, você consegue fazer debug, você consegue ter acesso aos códigos pré-escritos, você consegue ter acesso à documentação, você consegue ter acesso a códigos de exemplo, então está tudo integrado na IDE, no Android Studio, beleza? Então aqui nós temos o site oficial do Android Studio. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Android Studio para sua máquina, né, com base no seu sistema operacional. Você pode dar uma lida com calma nesse site, nessa documentação, para você ver tudo que o Android Studio oferece, beleza? E descendo um pouquinho mais, aqui tem os requisitos para você instalar um Android Studio. Então você pode olhar com calma aí se a sua máquina aguenta esta IDE, beleza? Então dá uma olhada com calma aí para você entender como esse carinha funciona. E a primeira coisa que você tem que fazer, então, entendendo isso tudo, é baixar o Android Studio e deixar ele instalado na sua máquina para você conseguir criar os seus primeiros aplicativos, beleza? Voltando aqui. Então, você aprendeu que você precisa aí de um SDK e que o SDK está dentro do Android Studio. Então, você entendeu que você precisa, a primeira coisa aí, instalar o Android Studio na sua máquina para poder conseguir desenvolver aplicativos Android, beleza? Então, isso aqui está dentro de fundamentos. O próximo passo, como programar para Android, nós acabamos de ver. Então, como aprender Android, né, tendo aí toda essa parte já configurada e você já está pronto para criar os seus aplicativos. Então, como que você vai aprender? Beleza. Então aqui nós já temos bastante coisa, deixa eu fechar aqui.
Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai ter que conhecer a linguagem de programação Kotlin, beleza? Android, ele suporta duas linguagens, né, três linguagens. A primeira linguagem é o Java, ele suporta C++ para você desenvolver num nível mais baixo aí, né, para você fazer comunicações aí com hardware, né, com coisas de baixo nível. E você tem o Java e você tem o Kotlin. Em 2022, né, eu te aconselho a começar já pela linguagem Kotlin, beleza? Então, antes mesmo de você começar a criar os seus aplicativos Android, se você não tem nenhum conhecimento do Kotlin, eu recomendo que você estude essa linguagem de programação. Eu tenho uma playlist aqui no canal, eu vou deixar disponível aqui no card e também na descrição deste vídeo, onde você vai conseguir aprender a desenvolver, né, aplicativos com Kotlin. Não aplicativos, você vai aprender sobre a linguagem Kotlin, então eu vou deixar disponível esse link para vocês. Então, foque aí os seus estudos no Kotlin, né? Aprenda o máximo que você puder nele, né? Não precisa aprender 100% Kotlin para você começar a desenvolver aplicativos Android. Então, aprenda o básico do Kotlin, como que ele funciona, orientação a objetos, né? Como que você escreve o código Kotlin, a sintaxe, e aos poucos você vai criando seus aplicativos Android, escrevendo código aqui para Android para você ir mesclando aí esses dois conhecimentos, beleza? Mas não avance sem ter o conhecimento do Kotlin, porque você vai agarrar no meio do caminho e você vai acabar desistindo, beleza? Show de bola. Aprendeu o Kotlin, você vai então aprender um pouquinho sobre o Android Studio, baixa o Android Studio, abre esse carinha, segue o template lá de criação de projeto e tenta entender como que o Android Studio funciona, como ele está organizado, quais são os painéis que ele tem. Então é muito importante você conhecer a ferramenta que você está trabalhando, beleza? Então busque aí por tutoriais sobre o Android Studio, né? Busque na documentação, né? Veja o que esse cara tem para te fornecer, né? Como ferramental para você conseguir criar aplicativos Android, beleza? Então, com o conhecimento de Kotlin, com conhecimento sobre Android Studio, qual que é o próximo passo para você focar os seus estudos? É aprender sobre atividade. Activity é um dos componentes mais importantes dentro do framework do Android, então é muito importante que você domine esse cara aqui. Se você conhecer muito bem a atividade, saber como manipulá-la, como utilizá-la, você vai se tornar um dev Android diferenciado. Então, busque aprender, estude, né, o que é uma Activity, como que ela funciona. Basicamente, a atividade ela é um ponto de entrada para o nosso aplicativo, representa uma tela, renderiza uma tela para o nosso usuário interage com os componentes dessa tela, a atividade vai controlar tudo isso, vai receber os inputs, fornecer a saída. Então, Activity é um cara muito importante aqui que serve como ponto de entrada e serve nessa parte aí de representar uma tela na aplicação. Beleza? Então estuda esse carinho com muita calma para você se tornar um dev Android completo. O próximo passo, aprender o que é atividade, aprenda o que é o Android Manifest, por que esse carinha é tão importante, né? Para que ele serve, né? Qual que é a relação dele com Activity, né? Com os outros componentes do aplicativo, né? Com relação a permissões. Então, estude um pouquinho esse carinha aqui para você, né, ficar familiarizado e entender, né, de fato o que esse carinha faz. Isso daqui vai te ajudar bastante. Depois que você estudou sobre Android Manifest, o próximo passo é você estudar sobre Intent, né? Que raio é isso de Intent, né? O que serve esse carinha? Para que esse carinha serve, né? Como que ele funciona, né? Então, só para poder te ajudar um pouquinho melhor nos estudos, existem tipos de Intent, né? Então nós temos dois tipos de intent, que são, o primeiro tipo é a intent explícita, o segundo tipo é a intent implícita. Então estuda um pouquinho, né, sobre esses dois tipos para você entender como que isso funciona. Você vai estudar depois como passar dados de uma atividade para outra. Então a intent serve para isso também, ela vai te ajudar a chamar uma outra atividade a partir de uma atividade X, por exemplo, e você vai conseguir passar dados dessa atividade X para outra atividade utilizando a intent. Então foque seus estudos nesse carinha neste momento. Depois que você entendeu sobre intent, qual que é o próximo passo? Estude sobre backstack e navegação entre activities, ou seja, como que você navega entre activities. Depois que você navegar de uma activity A para uma activity B, como que funciona o backstack? Se eu clicar no botão voltar, o que acontece? O aplicativo fecha, volta para a tela anterior, né? Como que o backstack do Android funciona? Então é isso daqui que você vai estudar nesta etapa. Depois disso, o que você vai focar? Você vai focar os seus estudos na parte do ciclo de vida de uma atividade. Isso daqui é muito importante. Devs que conhecem, que dominam o ciclo de vida de uma atividade, de outros componentes, são devs diferenciados, conseguem resolver vários tipos de problemas e não ficam agarrados com problemas bobos relacionados ao ciclo de vida. Por exemplo, problemas relacionados à memória leak, né, a vazamento de memória, está relacionado a esse problema aqui, a esse caso aqui do ciclo de vida de uma atividade de outros componentes, beleza? Então,
tente entender, né, o ciclo de vida de uma atividade. Então aqui em cima você apenas vai aprender o que é uma atividade, como ela funciona, e depois você vai focar um pouquinho mais aí no ciclo de vida de uma atividade, né? Quando você rotaciona a tela do seu telefone, né, o seu aplicativo ele rotaciona da horizontal para vertical, né? Da vertical para horizontal. O que acontece quando o seu aplicativo faz isso? Quando você coloca o seu aplicativo em background, depois você volta o seu aplicativo para primeiro plano, o que acontece com relação ao ciclo de vida? Então, é nisso que você vai focar nesta etapa. Depois, você vai aprofundar os seus estudos sobre intent implícita e filtros de intent. Então, aqui você deu uma olhada, você estudou o que é intent explícita e implícita, e aqui você vai focar seus estudos sobre intent implícita. Isso é importante por quê? É importante porque você, provavelmente, em algum momento na sua carreira como dev Android, você vai precisar fazer, né, através do seu aplicativo, você vai precisar enviar um e-mail, você vai precisar fazer uma chamada telefônica. Não é necessário que você implemente todo esse código, toda essa regra, todo um aplicativo novo dentro do seu aplicativo para fazer isso, para poder mandar um e-mail, para poder fazer uma chamada. Você pode comunicar com os outros aplicativos do sistema operacional para que esses outros aplicativos façam esse trabalho por você e você fornece apenas a comunicação entre o seu aplicativo e esse outro aplicativo e tudo vai funcionar normalmente. Então é através de intent implícita que você vai, né, lançar um intent para o sistema operacional e falar assim, sistema operacional, eu preciso enviar um e-mail. E o sistema operacional vai te fornecer algumas opções que você pode utilizar para poder enviar um e-mail através do seu aplicativo, beleza? Então isso daqui entra em intent implícita, então você vai estudar esse carinha. E o que é intent filters também é muito importante você entender isso daqui, beleza? O próximo passo aqui você vai estudar sobre Broadcast Receiver, né? Por que esse cara é importante, né? Por que esse componente aqui no Android é bastante interessante, né? Qual que é o caso de uso dele? Então você vai estudar esse carinha aqui com muita calma e depois então você vai estudar sobre a API de fragmentos no Android, né? Por que esse cara é importante, né? O que é um fragmento, o que ele representa, qual que é a relação do fragmento com uma atividade, qual que é o ciclo de vida de um fragmento. Então, por último aqui, dentro de como aprender Android, você vai focar os seus estudos nos fragmentos, beleza? Então, tendo todo esse conhecimento base aí, né, você já vai se tornar um dev Android muito bom no mercado, beleza? Então, é assim que você vai aprender Android em 2022, focando os seus estudos nos fundamentos da plataforma, beleza? E por último, né, depois que você aprendeu, né, Android, né, aprendeu os fundamentos do Android, você vai passar para a parte de construção de interface de usuário no Android, beleza? Então, dentro de construção de interface de usuário, hoje existem dois modelos. O primeiro modelo é o modelo imperativo, que é o modelo tradicional, que é o modelo que veio com a plataforma desde o início dela. E dentro do imperativo nós temos aí então o XML, ou seja, o Android você tem a linguagem de programação que é Java ou Kotlin para poder desenvolver a sua regra de negócio, desenvolver o seu aplicativo com base em orientação a objetos. E você tem um XML que você vai trabalhar com a parte de interface de usuário, desenhar suas telas por meio de XML, beleza? E é esse modelo aqui, é essa maneira aqui de construir UI que eu vou recomendar que você estude no início da sua carreira como dev Android, beleza? Então, foque seus estudos aqui, aprenda a construir interface de usuário com XML, entenda o que é uma view, o que é um view group, né? Dentro do view group temos aqui linear layout, relative layout, frame layout, constraint layout, todos esses carinhas são agrupadores de layout, cada um tem um propósito específico aqui para te ajudar a construir telas. Dentro de view você tem aí, por exemplo, os componentes de texto, text view, botões, button, campos de texto, edit text. Então, aprenda como utilizar esses carinhas em layouts, né? Crie aplicações básicas, bobinhas, né? Para poder exercitar essa parte aqui de componentes, né? De views no Android. Então, é muito importante que você saiba disso. Por quê? Hoje em dia, a maioria dos aplicativos, né, acima de 90% estão construídos, desenvolvidos, utilizando esse modelo imperativo com XML, e você vai ser o próximo desenvolvedor a dar manutenção desses aplicativos ou até mesmo criar novos aplicativos utilizando esse modelo imperativo aqui, beleza? Então é nesse modelo que eu quero que você foque os seus estudos e esqueça um pouquinho agora esse segundo modelo, que é o modelo declarativo, que é o Compose, né, uma nova maneira de escrever interface de usuário no Android. Isso daqui é muito novo, é bastante recente. Nem todos os aplicativos estão sendo desenvolvidos utilizando Compose ainda, então falta amadurecer muito esse carinha aqui, então não foque seus estudos agora nesse carinha aqui, beleza? Foque seus estudos aqui no modelo imperativo, XML, para você se tornar um dev Android completo, beleza? Então é isso, se você seguir todo esse passo a passo aqui, seguir todo esse caminho que eu deixei para você aqui, deixa eu minimizar, se você seguir esse plano aqui, você vai se tornar um dev Android muito bom no mercado, você vai conseguir aprender a desenvolver aplicativos para a plataforma Android. Depois que você dominou os fundamentos,
aí sim você vai estar mais confortável para poder passar para novos conhecimentos, conhecimentos mais avançados, beleza? Então foi isso que eu quis trazer no vídeo de hoje para você. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você se torne um Dev Android agora em 2022 e você pode contar comigo para o que for preciso. Deixe nos comentários aí que eu vou tentar te ajudar da forma que eu puder, beleza? E tem também uma playlist aqui no canal, onde tem lá alguns vídeos, né, sobre fundamentos do Android, e você pode começar por essa playlist também, beleza? Mas nós não se baseia apenas nessa playlist, busque conhecimentos também aí em literaturas, na documentação do Android, né, em artigos da internet, para você aprender muito mais aí sobre os fundamentos do Android, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.